falando de processamento de dados, de forma básica, o processo de conversão, né, de dado bruto em informação relevante através de um processo. Então, isso é o processamento de dados. E aí a gente tem duas maneiras de fazer esse processamento. A primeira delas é processamento em lote, então onde a gente vai ter vários registros coletados e armazenados, e aí sim eles serão processados em uma única operação. Então a gente vai ter a junção deles. E o segundo é em fluxo, né, o que a gente conhece por tempo real, ou também no jargão streaming. Então, streaming de dados é processamento em fluxo. Então, essa fonte de dados, ela vai ser constantemente processada, e à medida que você tem um evento ocorrendo, ele já vai sendo processado, né? Então, a diferença ali do primeiro é que você tem o acúmulo de vários registros, e aí você tem um processo, e o segundo não, ele vai sendo processado conforme ele ocorre, beleza? Aí agora, entrando um pouquinho mais a fundo, no processamento de lote, né? Os dados chegam, eles são coletados, armazenados, e todo o grupo ele é processado em um lote só. A gente tem algumas maneiras para determinar quando esse processo vai ocorrer, tá? A gente pode configurar um processamento com base em intervalo de tempo, tá? Então, a cada hora, ou ele pode ser disparado quando eu tiver uma quantidade de dados que tiver chegado num lote. Isso é conhecido como buffer, né? Então, quando eu tenho um certo tamanho de buffer ali, eu também posso startar o processo. Ou então também dependente de algum outro evento. É o que a gente tem aí como processo orientado ao evento. Então, a gente tem três maneiras de despertar, de startar, né? De iniciar esse processamento. Pode ser por agendamento, né? Então, coloco um horário. Pode ser por buffer, né? Então, quando eu tiver uma determinada quantidade de dados ali, eu disparo o processo, ou ele pode ser orientado a evento. Então, só para exemplificar o conceito de lote, tá? Então, vamos imaginar que a gente quer contar uma quantidade de carros, analisar um tráfego aí em uma rodovia. Nesse caso de lote, a gente, né, na abordagem de lote, a gente vai precisar que uma determinada quantidade de carros ela seja alocada num espaço para que aí sim a gente faça a contagem, né? Então, nesse caso ali, eu vou sempre marcar um palitinho quando eu tiver 6 carros num determinado período, espaço que eu defini. Então, eu vou fazendo essa marcação. Então, eu vou estar fazendo uma contagem em lote. Um exemplo na vida real do que é o processamento em lote. É a maneira como as empresas de cartão de crédito elas fazem a cobrança, né? Você não paga no cartão, depois chega em casa e já tem que pagar o boleto, né? Sempre você faz todos os pagamentos pelo cartão, ele tem ali o acúmulo dos gastos no mês, e aí é feita essa cobrança. Então, esse seria um exemplo aí de um processamento em lote, né? Então, você tem ali um período de tempo, então, nesse caso, o período de tempo é um mês, então ele pega de um dia até primeiro dia do mês até o último dia do mês, contabiliza tudo aquilo e envia a fatura para você. Então, esse é um processo em lote, operacionalizado por um chaveamento de tempo, né? Só que também a gente tem um outro exemplo, né? Não sei quais de vocês têm Nubank. O Nubank ele te permite pagar a fatura antecipada. Então, esse é uma outra maneira, né? Nesse caso, o que vai iniciar o processo é um evento, né? O evento do usuário requisitar o pagamento da fatura de forma antecipada. Então, aqui, no exemplo do vida real, a gente já viu duas maneiras de se iniciar o processo em lote, né? Continuando aqui, aí falando sobre vantagens, tá? Isso é legal entender também as vantagens e desvantagens de cada um, porque lá na frente a gente vai falar de arquiteturas, né? Lambda ou Kappa, e elas vão trabalhar com esse conceito do processamento em lote ou em tempo real.
E para a gente conseguir entender de uma maneira mais profunda o porquê da escolha dessas arquiteturas, a gente precisa entender as vantagens e desvantagens de cada um, beleza? Então, quando a gente vai trabalhar falar sobre as vantagens, né? Quando a gente tiver um grande volume de dados, que pode ser processado em um momento conveniente, é legal a gente fazer um processamento em lote, né? E também quando tiver a possibilidade de fazer um agendamento para execução em momentos que os sistemas eles estão ociosos, tá? Como durante a noite ou fora do horário de pico. Então, e um aspecto importante também, e que eu costumo trazer nas aulas, e é legal a gente sempre ter isso em mente. Todas as decisões técnicas, elas devem começar, na verdade, elas devem se basear numa necessidade de negócio, né? Às vezes, ali eu tenho um conhecimento, ou eu sei que uma arquitetura para trabalhar em tempo real, ela é mais robusta, enfim, exige mais a parte técnica. Só que se do lado de negócio isso não for uma necessidade, não faz sentido, tá? Então a gente tem que sempre trabalhar com a necessidade de negócio. Então, se ali eu tenho uma entrega que ela pode ser feita sempre quando eu tiver lotes de processamento, então faz sentido eu usar o processamento em lote e beleza. Agora falando sobre as desvantagens, tá? A desvantagem primeira, existe um intervalo de tempo entre a ingestão de dados e a obtenção dos resultados. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com lotes, né? Então, você precisa ali ter o acúmulo, né? Para aí sim ele ser processado. E isso pode gerar um intervalo de tempo. Então, pode ser que às vezes a área de negócios ela não tem ela não consiga trabalhar com esse intervalo de tempo, né? Então, aí precisa ser um processamento já em tempo real. Outra desvantagem, né? Os dados que entram do trabalho em lote, eles já têm que estar pronto para ser processado. Então, você precisa fazer uma checagem da qualidade ali, trabalhar com eventuais problemas com erros, falhas do programa durante o processo de execução, e também avaliar a possibilidade de parada do processo, né? Então, o dado de entrada do processo ele tem que estar cuidadosamente verificado para que ele possa ser executado novamente. Então, aqui é um pouquinho para a gente começar a entender, tá bom? Outro ponto que eu vou trazer também nas aulas é sempre buscar apresentar arquiteturas que estejam relacionadas com o conceito que está sendo apresentado, beleza? E aí eu também vou sempre tentar trazer exemplos das 3 principais nuvens, e também, se possível, alternativas aí on-premise ou open source, tá? Nesse caso, a gente está vendo uma arquitetura para análise em lote da Google, tá? Da nuvem da Google. Então, vou pegar aqui o Lazy Point. Então, o processamento ele vai sempre operar da seguinte maneira. A gente vai ter uma fonte de dados, nesse caso aqui é um storage da Google. A gente tem o componente de processamento, que nesse caso pode ser um desses 3 componentes, o Cloud Data Proc, o Data Prep ou o Data Flow, tá? E depois disso, você tem o resultado desse processo. Nesse caso aqui, né, são apresentados alguns formatos de dados, tá? Esse ponto do formato de dados também é algo que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas já é legal a gente entender as possibilidades que a gente tem, tá? Então, a ingestão de dados, ela sempre vai trabalhar dessa maneira, né? Você vai ter uma origem, você vai ter ali um agente executando os processos e o resultado disso tudo, beleza? Então, aqui é só um exemplo aí para vocês já irem entendendo melhor esse conceito. Agora, falando do conceito em tempo real, o que é chamado também como processamento em stream, tá? Cada parte dos dados,
é processado assim que chega, né? Então, diferentemente do processamento em lote, não tem uma espera até o próximo intervalo de processamento, e o dado é processado como uma unidade individual em tempo real, ao invés de ser processado em somente um lote. E o processamento de dados em streams, ele é benéfico nos cenários em que os dados são dinâmicos, né, e gerados de maneira contínua. Então, pegando o nosso exemplo lá de contagem do número de carros, né, aqui a gente já tem uma abordagem em tempo real. Então, aqui essa abordagem, né, para o nosso problema, ele vai contar a quantidade de carros por uma abordagem em tempo real. Então, ele vai contar conforme eles passam, né? Ele não vai esperar eu ter uma certa quantidade ali no espaço que eu delimitei para fazer a contagem. E aí você não tem que esperar até que os carros estejam estacionados para começar a fazer a contagem, né? E aí você pode agregar eles em intervalo de tempo, por exemplo, com o número de carros que passam a cada minuto, né? Então, essa é uma maneira da gente entender essa parte de processamento em tempo real. Vamos lá, no nosso dia a dia agora, um grande exemplo de processamento em streaming, Netflix. Acredito aí que a maioria conheça e também até assine esse serviço. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, quem arriscaria explicar o porquê que o Netflix é um serviço de streaming? Ninguém? Ninguém? É Então, porque ele, beleza. não, Oi. ele usa a internet e você não precisa fazer download, que nem, por exemplo, se você quiser assistir um filme que está lá no YouTube, né, e aí você tem que baixar. O Netflix não, ele está lá é um serviço de assinatura que você tem lá e você não precisa baixar, né? Ele está ali Perfeito. disponível nos canais. É isso? Exatamente. É isso daí mesmo. Então, quando a gente vai lá, escolhe um filme, a gente não precisa baixar para aí sim assistir o filme. A gente já vai assistir na maneira conforme ele é transmitido, né? Então, esse é o processamento de streaming. E para quem é da antiga, lá atrás, a gente fazia muito download de torrent, né? O Sou eu. torrent, não. Eu também já fiz muito download de torrent. Torrent, não. Para você assistir o filme, você tinha que esperar ele baixar todo, e aí sim você assiste ele, né? Então, o streaming é isso. Então, o que acontece é o seguinte, você tem o filme lá no servidor da Netflix, você dá o start para assistir esse filme, o processo para que você assista o filme, né, ele é feito à medida que os dados são transmitidos, né? Então, a cena era construída ali na maneira que os dados estão chegando. Então, por isso que é um serviço de streaming. Beleza? Muito obrigado aí. Foi a Márcia, né? Desculpa, deixa eu pegar o nome aqui. Isso. Isso, beleza. Obrigado, Márcia. Agora, uma arquitetura em tempo real, também no serviço da Google Cloud, né? Então, aqui a gente já tem as fontes de dados diferentes da que a gente tinha lá, tá? Então, aqui a gente tem como fonte de dados aplicações de celular, tá? Dados de sensor e outros sistemas também, tá? Esse é um ponto bem legal para a gente observar aqui, né? Dados de sensor. Alguém aí arrisca dizer qual é um dos conceitos que está em alta aqui, que trabalha bastante com dados de sensor? Talvez a Thay aí tenha alguma ideia, Ixi, professor. né? Vamos lá, vocês vão ver que é mais fácil do que vocês imaginam. É dos satélites, Internet não é? também, bom ponto. Internet das coisas, IoT, já ouviram IoT, né? falar já? Isso, são Sim. dados de sensores. Então, é um cenário onde você precisa que os dados sejam processados em tempo real, né? Porque você não tem ali toda uma infraestrutura capaz e você nem tem como, né,
fazer a armazenagem de dados de diferentes dispositivos e aí sim você fazer o processamento, né? Isso acaba sendo até não viável tecnicamente. Então, os dados sensores, a maneira deles serem consumidos é através de um processamento em tempo real. Então, a maneira que as coisas vão acontecendo, elas já são enviadas e recebidas. Beleza? Aí aqui a gente tem um componente lá na GCP que chama Cloud Pub Sub. Então, ele trabalha com esse ponto, tá? Na verdade, ele vai trabalhar em cima da gestão de filas, tá? A gestão de filas de evento é algo que vocês vão ouvir bastante aí no contexto de streaming de dados, porque como eu falei, né, o processamento em streaming ele acontece à maneira que o evento chega, né? Só que se você tem 100 eventos chegando ao mesmo tempo, como que você lida com isso, né? Então você precisa ali de um componente capaz de fazer esse gerenciamento, né? Então, basicamente, o que ele vai fazer é uma otimização ali da melhor maneira de ler esses dados, né? Ele não pode ler todos de uma maneira paralela, né? Mas ele também não pode colocar todos em série, porque senão você vai colocar um tempo grande para que os eventos eles sejam processados, né? Então, e é aí que é o conceito de fila, né? A fila ela vai dimensionar ali a melhor maneira para que esses dados que estejam chegando, eles sejam processados da melhor maneira. Beleza? E daí para frente, tem a continuação disso tudo, que são os componentes para consumir esse dado, tá? Esse vai ser vai ser o principal diferencial nas arquiteturas de processamento em tempo real e tempo em lote. Você vai precisar ter um componente que ele faça o gerenciamento desses dados que estão chegando. Beleza? Pessoal, até agora, tá claro? Tem alguma dúvida? Posso continuar? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, Pode continuar. show. Aí aqui, só para fechar, tem uns componentes aí para consumo desses dados, e aí esses dados são entregues aí para os dashboards e tudo mais. Então, a parte de ingestão, ela é bastante isso, tá? É uma origem do dado, um processamento e um cliente que vai precisar usar esses dados. E aí você tem as abordagens, né? Posso ter uma abordagem para processar esse dado em tempo real ou processar esse dado em lote. Beleza? Aí, falando de machine learning, é legal, eu gosto de trazer essas arquiteturas para vocês já irem se familiarizando com conceitos, né? Então, às vezes é algo que a gente não vai trabalhar, mas é importante saber, né? Então, numa arquitetura de machine learning, como que a gente tem o processamento dos dados? Então, aqui, boa pergunta. Vamos lá, quem vai saber responder é essa. Olhando a arquitetura aí, que eu estou mostrando, qual tipo de processamento está sendo usado? Se quiserem perguntar alguma coisa para eu ajudar vocês a responderem, podem perguntar. Mas eu gostaria aí Eu estou que... imaginando em lote, porque aí começa com storage, né? Que ele está acumulando os dados aqui para depois mandar para outros servidores. Muito bom, Márcio. É isso daí. Você fez uma lógica bem bacana, né? Você tem os dados armazenados ali, e aí sim você tem esse processamento, né? Então, muito bem. Você conseguiu pegar bastante o conceito aí. E aí é bastante... essa arquitetura é bem parecida com aquela primeira que eu mostrei, né? A gente tem os dados armazenados aqui na nuvem. Tem alguns componentes para consumir esses dados, tá? Esses componentes aqui, na parte de cloud, que acredito que vai ser eu também, que vai passar essa parte para vocês,
a gente vai ver eles com maior profundidade, tá? Mas por enquanto a gente não precisa se apegar, mas de maneira básica, assim, o que define a escolha de um ou outro é a aplicação é o destino que ele vai ter, né? E aí, reforçando, né? Tudo começa pelo entendimento de negócio. Então, quanto maior o entendimento de negócio eu tiver, melhor eu consigo dimensionar a minha solução, tá? Porque aqui nem nesse caso, né? Qual que eu uso aqui? Não tem o certo ou errado. Tem o que melhor se adequa para a necessidade de negócio, tá? Então, esse é um ponto bastante legal, porque às vezes a gente vê um problema e já acha que tem a solução, né? Mas o entendimento de negócio é importante por conta disso, né? Você vai conseguir determinar o melhor componente ali. E aí tem vários fatores para ser considerado. Às vezes tem custo, tem performance, tem a manutenção. Então são fatores aí que pode dimensionar, que pode dar uma direção maior ou menor. Beleza? Então a gente tem esses componentes aí fazendo processamento de dados. E aí eu tenho um serviço aqui de machine learning do próprio Google que faz o treinamento e aí entrega o resultado desses modelos para as predições e elas são usadas em outros serviços. Beleza? Falar de diferenças, importante também entender. Na parte do escopo de dados, processamento em lote, ele vai processar todos os dados no conjunto, tá? Processamento de streaming, normalmente ele tem acesso aos dados mais recentes, né? Os que foram recebidos por último aí, ou que estão dentro de uma janela de tempo determinada, os últimos 30 segundos. Então, esse é uma diferença bastante relevante, tá? O processamento em streaming, ele não trabalha com dados históricos. Então, esse é mais um fator a considerar, tá? Se eu preciso ali ter a utilização de dados históricos, o processamento em tempo real não vai me atender. Alguém consegue dar algum exemplo aí do dia a dia que já trabalhou, que precisou utilizar dados históricos? Talvez a Thay tenha a parte de geoprocessamento aí. Tem alguma coisa, Sim, Thay? sim. Ali no projeto que eu trabalho agora, a gente faz todo o levantamento do desmatamento da Amazônia nos últimos anos. E aí, para a gente ter a informação do desmatamento territorializado, né, mapeado, a gente gera um cubo é, que ele é um padrão lá do R, que ele pega informações históricas. Então, ele pega de todos os outros anos, inclusive meses também, ele pega e ele gera esse cubo para a gente poder fazer essa análise, fazer a sobreposição dos dados, assim. Então, a gente tem feito bastante esse exercício aí. E aí acaba ficando Boa, uns dados gigantescos, assim, né? sim, sim. Tá, eu vou pegar o seu gancho e vou pedir, se você puder, claro, explicar para o pessoal o que são cubos. Eu não sei se é o mesmo conceito, assim, porque o cubo que a gente usa, ele vem de um projeto que chama Brasil Data Cube, que é do INPE. O INPE fez montou todo o processo dos cubos ali para a gente fazer a análise. Então, o cubo basicamente é porque a gente vai olhar num formato 3D. A Uhum. gente vai ter a primeira imagem, vai ser de uma data específica, e todos os outros elementos que formam esse cubo, eles são de outras datas. Então, você vai ver esse cubo a partir de uma série temporal de análise, assim. Eu não sei se é o Legal, é mesmo isso daí mesmo. conceito. É uma modelagem de dados onde você chega no modelo, onde você tem a dimensão x, y, z, e você Isso. consegue
acessar todos os pontos nesse determinado tempo, né? Então, você tem combinação ali de diferentes fontes de dados, quando você chega nesse cubo, e aí você consegue ter essa modelagem. Legal, é um conceito bacana também para vocês já irem se familiarizando, tá? É um conceito bastante usado em Analytics, são os cubos. Beleza, obrigado, Thay. Continuando aqui, tamanho dos dados, processamento em lotes, ele é adequado para lidar de maneira eficiente com grandes conjuntos de dados. O processamento de streaming destina-se a registros individuais ou microlotes, formados por poucos registros. Esse é outro diferencial também, tá? Se você tem um grande volume de dados ali, provavelmente o seu processamento ele vai ser em lote por conta dessas especificidades. Desempenho, assunto que eu gosto bastante. A latência é o tempo necessário para que os dados sejam recebidos e processados. Pessoal, latência está claro para todo mundo o que é? Sim, não. Vamos lá. Já que a gente está falando de streaming, falamos de Netflix, vamos pegar o exemplo do Netflix. Não sei se já aconteceram com vocês. Às vezes a gente está assistindo um filme no Netflix e de repente ele começa a travar, começa a ficar lento, o som começa a chegar diferente do que está passando. O que acontece? Problema de latência. É o seguinte, latência é um período de tempo, né, da distância entre onde o dado está até onde ele vai chegar, né? Então, se eu tenho uma latência alta, o dado demora mais para chegar. Então, se o dado demora mais para chegar, eu tenho ali uma deficiência no desempenho de processamento daquele dado, né? Então, o que pode ter acontecido é o seguinte, porque o Netflix, ele tem vários servidores onde os filmes estão alocados, né? Então, eu tenho um servidor em um lugar X, um lugar Y. E esses servidores, eles têm os mesmos dados, tá? Aí o que acontece é um dimensionamento. Ele vai, né, vai ter uma inteligência por trás ali, onde ele vai falar, essa pessoa está em tal lugar, onde eu vou ter a melhor performance, né, o melhor desempenho para consumo dessa informação vai ser pegar de servidor Y, beleza. Só que aí pode acontecer desse servidor estar sobrecarregado, e aí ele faz essa comutação, então ele faz você, o seu cliente ali, né, que a gente costuma dizer, ele começa a ler de outro servidor, e aí esse outro servidor ele está mais longe, então você começa a ter esses problemas. Então a latência é isso, né? Então não sei quem dos jogos aí, né, jogos online, também o pessoal reclama de latência, né? Tempo de ping alto, é isso daí. É a distância com que você está do servidor. Beleza? Então, só para a gente continuar aqui, termo importante também para a gente entender, ter claro aí, ter na ponta da língua, né? Quando a gente vai falar de desempenho, a gente vai ter latência envolvida, e processamento também, ele tem bastante relação com a parte de latência, né? O desempenho do processamento está intrinsecamente ligado com a parte de latência. A latência de processamento em lotes normalmente é de algumas horas. O processamento de streaming normalmente corre imediatamente, com latência na ordem de segundos ou milissegundos. É o exemplo do Netflix, né? A gente coloca o play lá, a gente quer assistir o filme na hora, a gente não quer esperar alguns minutos ou até horas para assistir o filme. Então, é um pouquinho disso. Na parte de análise, normalmente o processamento em lote, ele executa análises complexas. Então, o exemplo que a Thay trouxe dos cubos, provavelmente o processo que está envolvido para criar esses cubos é um processo em lote, né? E aí tem outro ponto também, né? Dados históricos. Então, vocês estão vendo aqui que, entendendo os conceitos, a gente já consegue inferir o processo que está sendo utilizado lá, né? Então, a gente vai consumir dados que são históricos. A gente tem um grande volume de dados. Então, provavelmente, aí vai ser um processo em lote, né? Então, aqui,
com esses conceitos a gente já consegue entender aí inferir essas arquiteturas, tá? O processamento em stream ele é usado para funções de resposta simples, agregação ou cálculos como médias móveis. Tá? Algumas explicações aí para a parte de análise. Pamela, vamos lá, essa parte de análise eu acho que você consegue trazer algum exemplo de marketing. Vamos, gente, eu voltei agora, minha internet ressuscitou. Então vamos lá. Não, sem problemas. Bom, você disse. A Tá, gente tá, ó, vamos para lá. Você análise, trabalha, beleza. Geralmente, o Analytics, ele faz uma análise de histórico, né? Porque ele vai pegando ali dentro, por exemplo, do seu site e vai mostrar para você, durante um período de tempo que você seleciona, as ações, quantidades, de onde veio os usuários dentro do seu site. Uhum. Então, possivelmente, é realizado por lotes, talvez. Mas como é ágil, talvez seja streaming. Então, não sei. Tô na Vamos lá, você está dúvida. quase lá, você está quase lá. Tem a Tá, parte de analytics, que a gente precisa sim utilizar os dados em lotes, mas vou te ajudar aqui. tá. Google Analytics. Me fala uma métrica lá que é em tempo real. A quantidade de pessoas que estão online no seu site. Exatamente. Essa é uma análise. E aí, nessa análise, ela não precisa, né, não é complexa, ela só tem que pegar ali Aham, a então, quantidade de pessoas. possivelmente é streaming, de ponta a ponta. Exatamente. É Tá. isso daí. E aí, no caso de históricos, por exemplo, o tempo que a pessoa passa no seu site, quais são os artigos que ela mais acessa e tudo mais, deve ser um processamento em lotes. Sim, mas com ressalvas. Vamos lá, esse é um ponto legal. E aí, ó, legal aqui que vocês já vão começar já a entender das arquiteturas. Porque vamos lá, né? Para fazer uma análise histórico, Ok. eu vou utilizar o processo em lote, beleza? Mas para esse dado sair da onde ele está e chegar nesse storage, qual que é o tipo de processamento que acontece? Foi o streaming. Exatamente. Então aí vocês já estão entendendo que eu É posso uma ter... combinação, é isso? É uma combinação. Então, porque, vamos lá, eu estou usando o aplicativo e tudo que eu estou fazendo ali está sendo enviado. Uhum. Então, eu não Pelos posso cookies. acumular, então eu não posso acumular essas várias ações, né, que o usuário está fazendo e aí sim enviar. Não, conforme ele vai fazendo, vai sendo enviado. Só que lá na frente, para analisar tudo isso, eu tenho um outro processo. E aí você já começa a entender o que são arquitetura Lambda. Então, vai ser uma arquitetura onde a gente vai combinar os dois mundos, tá? Entendi. Muito bom, muito bons exemplos, pessoal. Isso aí. Vamos lá. Pipeline de dados. Então, quando vocês ouvirem essa palavra, lembre-se disso, tá bom? Deixa eu pegar o ponteiro aqui. Vou colocar a imagenzinha de vocês para baixo, beleza? Então, pipeline de dados. Então, pipeline de dados, a gente vai estar falando de extração. Tá? Então, extração, eu vou ter as fontes de dados. Então, elas podem ser bancos de dados, relacionais ou não relacionais. Outra conceito importante para a gente ter aí, né? Lá na frente eu vou falar a diferença entre eles, mas quem quiser já ir anotando, já ter curiosidade aí, eu já deixo na aula aí, ó. Banco de dados, ele pode ser relacional ou não relacional. Eu posso ter legados, né? Então, legados são sistemas antigos, né? Então, alguém teria algum exemplo aí do que é um sistema legado? Acho que a Márcia, pela experiência aí, pode contribuir para a turma aí. Não sei que sistema legado você já trabalhou. Não? Beleza, vamos lá. Eu tenho um exemplo Professor, aqui. Oi? legado seria, por exemplo, CRMs? Depende. Depende.
Eu vou dar um exemplo para vocês e aí vocês vão entender. Ô, professor, ó, Oi, na área de logística, tem um sistema da Receita Federal que ele chama Siscomex. E, assim, ele já é ele foi lançado em 1995, entendeu? Então, ele é um sistema antigo. E ele, assim, é uma base de dados gigantesca, porque é todo o comércio exterior brasileiro lá, né? perfeito, exemplo perfeito. Então, muitas vezes é um sistema aí que ele já não vai mais permitir integração, ele vai ter limitações de performance, enfim. Então, são sistemas antigos, né? Então, esse exemplo aí foi perfeito. Que, Então, às inclusive, vezes você... ele está sendo substituído, esse sistema aí, pelo portal único, né? Perfeito, meu caro. Ótimo exemplo. É isso daí. Os sistemas legados são sistemas antigos e geralmente eles não recebem mais, não permite mais integração. E aí você tem um trabalho muito grande para conseguir se conectar com ele. Mas enfim, é uma fonte de dados também. No caso do nosso amigo aí, eles precisam usar essa fonte. Beleza? Vamos lá, SaaS. Quem já ouviu esse conceito? Conhecem, não conhecem? Eu É acho. um sistema de prestação de serviço para serviços, não é? Isso. Você consegue dar um exemplo? É, por exemplo, um serviço de nuvem, que é para as pessoas utilizarem para desenvolverem os seus resultados. Sim. Então, SaaS. pode falar. Pode. Não, Não, então, é SaaS é Software as a Service. Então, tudo que for software e eu consumir como um serviço, ele é um SaaS. Aqui não sei se vocês estão vendo, mas ele tem o íconezinho do Salesforce. Salesforce, para você usar o Salesforce, você não precisa comprar nada, instalar nada. Você só contrata o serviço deles e começa a usar. É um software que você usa como um serviço. Isso é SaaS, né? Então, tudo que for um software você usar como serviço, vai ser um SaaS. Beleza? Aplicações. Aplicações são construções que têm uma finalidade própria, né? E a gente pode ter as aplicações mobile, né, de celular. Então, aplicação Android, aplicação iOS, então são fontes de dados também, tá? E aí, no caso que a gente comentou sobre o Google Analytics, né, a quantidade de usuários online. Então, a gente vai ter lá uma aplicação enviando dados, né? E aí esses dados serão transformados e carregados, e aí nessa carga que eu vou entender que aquele usuário está online, beleza? Que eu posso ter dados que provenham de sistema web também, tá? Ou próprio arquivos. Quem nunca ali teve um CSV no computador, um Excel que precisava ser utilizado por um outro amigo, né? Ou então aquilo precisava alimentar um painel, né? Também é uma fonte de dados, beleza? Aí aqui a gente tem a parte de transformação, tá? A parte de transformação, ela tem bastante aspectos, a gente não vai olhar agora ela, nosso foco é a parte de ingestão, mas é legal a gente já ter em mente que ela não é tão simples, ela não só transforma, né? Tem uma série de subprocessos, digamos assim, envolvidos, né? Você pode fazer a catalogação dos dados, né? Então, uma vez que você se conecta com aqueles dados, você consegue catalogar eles, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma catalogação simples. Eu sei que eu vou ter dados que vêm de banco de dados, de legados, de SaaS, de aplicações, sistemas web e arquivos, né? E aí, em cima disso, aí um outro próximo seria quais dados vêm de que lugar, né? Ah, de banco de dados, eu estou extraindo a tabela de usuários. De legado, eu estou extraindo dados da Receita Federal, por exemplo. Ah, de SaaS, eu tô extraindo dados de CRM. E aí essa transformação ela vai combinar tudo isso,
beleza? Então, a catalogação ela é importante por conta disso. Eu consigo ali dar uma visibilidade das fontes de dados, o que está sendo trazido de cada fonte, os campos, enfim, a catalogação, tudo isso. Aí tem a parte de descoberta. A parte de descoberta, ela vai trabalhar aqui bastante com insights, tá? Então, uma vez que eu tenho a catalogação, eu olho aqueles dados e eu consigo entender coisas ou inferir coisas, enfim. É a parte de insights, né? E aí isso vai estar bastante ligado à parte de enriquecimento de dados também, uma palavra aí para vocês já irem se familiarizando, tá? Então, enriquecimento de dados nada mais é do que combinação de diferentes fontes de dados para gerar uma nova informação. Então, pegando o exemplo aí da nossa amiga Thay, um cubo. O cubo, ele é resultado de um enriquecimento de dados, né? Então, eu vou ter fontes de dados diferentes, onde eu combino elas e ela me gera uma nova informação. Beleza? Parte de linhagem aqui, então, uma vez que eu tenha essas combinações, é importante entender, né, a origem, da onde ela vem e tudo mais. Então, aqui são algumas aplicações aí que a parte de transformação pode proporcionar. Beleza? E aí eu tenho a parte de carga aqui, vou pegar o pointer, parte de carga, onde isso pode ser usado para visualização ou para próprio armazenamento, para gerar insights, para sistemas de machine learning consumirem esses dados, tá? Então, aqui são as possibilidades. Pessoal, parte de pipeline de dados, tá ok? Alguma dúvida? Alguém quer trazer algum exemplo de dia a dia aí? Então, Sem vou dúvida. continuar. Beleza, continuar aqui. Tranquilo. Vamos lá, para a gente absorver o conceito de fato. Vamos para um estudo de caso aqui. Essa é uma arquitetura na Azure, tá? Então, alguns componentes aí eu não mostrei ainda. Mas, no final, eles se comportam da mesma maneira, só muda o nome de uma para outra, né? Lá no Google a gente tinha o Cloud Storage, aqui na Azure a gente tem o Azure Storage. Beleza? Então vamos lá, esse é um estudo de caso aí de uma empresa de aviação, onde ela mostra os voos, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho desse fluxo e tentar enxergar aí quais abordagens de processamento estão sendo utilizadas, beleza? Então, começando um fluxo aí. O sistema se comunica com uma API. Vamos lá, perguntando para a turma. API, todos conhecem, sabem o que é, uma palavra importante também aí para pessoa engenheira de dados, tá? Algo que vocês vão ouvir falar bastante. Todo mundo sabe quem é? Não, não é uma biblioteca? Quase isso, quase isso. Muito mais, é mais um conceito. Tá. Então, não quero arriscar, mas para mim é um. Posso tentar, então? A Pode. API é uma ferramenta onde você documenta todas as informações do aplicativo e aquilo se torna uma conexão, não é? Ou não, estou falando besteira. Tá perto, não, você tá perto, você tá perto. E aí você utiliza essa API para ser um indicador dentro do sistema que você vai utilizar. Bem, beleza. Tá Dá no mais ou caminho menos certo, para eu vou te entender? auxiliar. Tá, gente? Não, mas legal, tem que tentar mesmo. Vamos lá. API é uma sigla para Application Program Interface. Então, API é um conceito de interface com alguma aplicação, né? E o que consiste uma API? API vai ser a maneira de um dado ser entregue para uma outra aplicação, né? É uma interface que existe.
Então, vamos lá pegar o exemplo do André, né, que ele até falou, o sistema legado lá vai ser modernizado. Então, vamos lá, se a Receita Federal ela vai modernizar o sistema, e aí ela vai começar a disponibilizar os dados por meio de uma API. Então, a API, ela vai ser uma requisição web, né, uma HTTP request. Então, você tem ali, você vai ter um link e vai ter uma série de parâmetros que precisam ser enviados junto com esse link para que você consiga consultar esse dado. Então, por exemplo, no caso do André lá, a gente está trabalhando com Receita Federal, então a gente quer saber se alguém entregou ou não o imposto de renda, né? Então, um dos parâmetros dessa chamada vai ser o CPF. Então, lá eu tenho um link, que a gente costuma que é conhecido como endpoint, né? Então, você vai ter lá receitafederal.com.br/API/imposto de renda, né? E aí os parâmetros vão ser o CPF da pessoa e o ano, né? Você quer saber o imposto de renda, então você quer saber qual o ano. E aí você envia isso e aí você vai ter a resposta se a pessoa entregou ou não o imposto de renda, né? Tudo isso é feito por o protocolo HTTPS. Então é isso, tá? Então e é a maneira como as aplicações elas trafegam informação. Então, quando a gente está usando uma aplicação no celular, ela tem uma API por trás, né? Então, a gente vai lá fazer login no Facebook. Eu coloco meu login, minha senha, clico em login. Quando eu faço isso, eu faço uma requisição web lá para o servidor do Facebook. Aí ele vai me pedir o quê? Ele vai me pedir a senha, o login e a senha. Beleza. Ele vai pegar o login e a senha, ele vai lá no servidor e vai comparar. Ele fala, essa senha esse e-mail existe? Existe, beleza. Essa senha é a mesma do que eu tenho no banco? É a mesma. Aí retorna uma requisição falando, pode liberar esse cara. E aí abre a telinha. Então, a API é essa interface entre as aplicações, né? Então, tem uma aplicação no client, que é o celular, e eu tenho que comunicar lá com o servidor. Então, a API é a responsável por fazer isso. Beleza? Ficou claro? Conceito importante aí para a gente ter também. Mãe, eu tô em aula. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Voltando aqui. Então, API é isso daí. E a gente usa bastante API para consumir dados também, tá? Então, por isso é um conceito importante para a gente ter aí. Mas voltando para o nosso estudo de caso, então o sistema se comunica como API, então esse sistema ele vai enviar requisições para receber de volta essas informações, tá? Aí aqui, o ponto 2, a API recebe notificações e manipula a mensagem de entrada do sistema. Então eu tenho manipulação desses dados. O sistema enfileira uma chamada API, né? E aí envia para o processamento adicional. Então, esse enfileiramento aqui das mensagens, tá? Vamos lá, eu comecei aqui a falar de enfileiramento. Alguém já tem uma ideia do tipo de processamento que está sendo usado nessa etapa? Deve ser o primeiro, não de streaming, o outro, de lotes. Não é? Lembra que eu expliquei lá, né? Ó, vamos lá, lote. Lote ele vai juntar um montão e aí processar. O stream ele vai processar conforme vem. Só que lembra, eu não vou ter sempre 1 a 1 vindo, eu posso ter 100 vindo de uma vez. E quando eu tenho 100 vindo de uma vez, como que eu faço esse processamento? Eu preciso fazer um enfileiramento, que é a gestão disso, né? Então,
qual a melhor maneira que eu divido esses eventos para que eles sejam processados, tá? Então, Entendi. sempre que eu falar de fila, eu estou falando de streaming, Tá. É tá porque bom? deu a entender que, tipo, fez o primeiro lote, aí vai o segundo lote, aí vai o terceiro lote, também faria uma fila. Mas entendi. Não, faz sentido, faz sentido. É porque sempre que a gente falar fila ela vai ser uma composição de eventos, beleza? Então, no mundo de TI, de dados, fila é sempre uma composição de eventos, beleza? Mas eu entendi seu ponto, mas a gente está falando aqui de enfileiramento. O Azure Functions executa a chamada com base na mensagem entrada na fila de armazenamento. Cadê aqui? Sim, os eventos também são enviados para um hub de eventos do Azure para análise posterior, tá? O Azure Data Lake oferece retenção de longo prazo, então aqui a gente está falando de armazenamento de dados. Processamento microlote de eventos de hubs, gerando relatórios do Power BI. Então aqui é um pouco de como funciona, né? A gente tem a API chegando aqui. Esse dado ele é tratado, enviado para a interface, aqui o Power Apps, o Teams. Tá? Então, aqui, só para vocês entenderem melhor, a gente está falando de um sistema onde eu tenho que mostrar os voos, os horários dos voos, os cancelamentos e o portão. Tá? Então, por isso que esse processo ele é streaming. Né? Então, imagina, eu tenho um voo que foi cancelado. Eu não posso esperar 1 hora para informar. Não, tem que ser na hora. Então, eu envio esse dado para uma API, né? Aí eu tenho um componente para fazer o processamento desse dado. Essa informação triga um processo que aí é enviado para UX, a interface, né? Então, provavelmente eu vou ter uma aplicação lá onde vai mostrar que esse voo foi cancelado. Também aqui ele envia uma notificação no Teams, né? Então, aqui nesse cenário de caso, provavelmente tem um grupo lá no Teams onde sempre que um voo cancelado, por exemplo, um certo grupo é alertado. E aí isso serve para tomar decisão interna da organização. Mas é para vocês começarem a entender aí, tá? Aí aqui eu tenho um componente onde vai armazenar esse dado no storage, tá? Aí aqui eu tenho um aplicativo de funções, onde isso também é enviado para o Teams, só que esse processamento ele pode ser consumido também lá para gerar um reporte no Power BI, tá? Então aqui é um pouco do funcionamento aí desse case.